Entre 1943 e 1945, os serviços de inteligência aliados desdobraram operações sem precedentes para identificar, avaliar e neutralizar desenvolvimentos tecnológicos alemães que desafiavam as capacidades militares convencionais. Mais de 1.500 instalações industriais foram catalogadas como objetivos prioritários de bombardeio estratégico, não por sua capacidade produtiva imediata, mas pelos projetos experimentais que abrigavam. As Wunderwaffen representaram a última tentativa do Reich de reverter uma guerra perdida através da ciência aplicada à destruição. Estes programas abrangiam desde aeronaves de alcance intercontinental até armas químicas capazes de aniquilar cidades inteiras, passando por mísseis guiados e canhões de artilharia que desafiavam as leis da física conhecida. Quais tecnologias específicas causaram maior preocupação em Washington e Londres? Até que ponto estiveram perto de alterar o resultado da guerra? Por que a corrida aliada para capturar cientistas alemães após 1945 se tornou prioridade estratégica máxima? A obsessão do Reich, o nascimento das Wunderwaffen. A rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 1943, representou um ponto de inflexão estratégico, do qual o Terceiro Reich não se recuperaria. Durante 5 meses de combates urbanos, sustentados sob temperaturas que atingiram os 40 graus abaixo de zero, o cerco soviético anulou a capacidade operativa de forças inicialmente compostas por mais de 280 mil soldados. A combinação de desgaste, falta de suprimentos e a impossibilidade de receber reforços levou a um colapso total. Cerca de 146 mil homens morreram antes da capitulação. 91 mil foram feitos prisioneiros e apenas uma fração mínima retornaria à Alemanha nos anos posteriores. O impacto material foi igualmente profundo. As perdas acumuladas dos alemães e seus aliados na frente oriental desde meados de 1942 superaram 1 milhão de efetivos, um número que enfraqueceu permanentemente a capacidade ofensiva do Reich. A promoção de Friedrich Paulus a marechal de campo no dia 30 de janeiro, acompanhada da expectativa explícita de que não se rendesse, evidenciou a distância entre as ordens políticas e a situação real no terreno. Com sua decisão de capitular, quebrou-se um precedente prussiano e confirmou-se que a Alemanha estava enfrentando um cenário que superava qualquer tradição militar anterior. O deterioro militar não se limitava ao leste. No norte da África, a derrota em El Alamein, em novembro de 1942, tinha iniciado uma retirada que culminaria com a rendição de cerca de 250 mil tropas do eixo em maio de 1943 na Tunísia. Paralelamente, os bombardeios aliados sobre cidades alemãs aumentavam em intensidade e frequência. A operação contra Hamburgo, em julho de 1943, gerou incêndios massivos que destruíram amplas zonas urbanas e paralisaram nós industriais. As ondas de bombardeiros aliados golpeavam de maneira repetida instalações críticas, incluída a produção de rolamentos de esfera em Schweinfurt, cuja vulnerabilidade ficou demonstrada nos ataques de agosto e outubro. A capacidade industrial alemã, apesar dos esforços de reorganização, permanecia atrás da produção combinada de seus adversários. Em 1943, os Estados Unidos produziram cerca de 96 mil aviões, em contraste com cerca de 8 mil aeronaves alemãs. A produção de tanques mostrava uma diferença ainda maior, com a União Soviética e os Estados Unidos fabricando mais do dobro de veículos blindados que o Reich. A guerra se transformava progressivamente em um conflito de recursos e produção, um terreno no qual a Alemanha não dispunha de vantagem alguma. Neste contexto, o Ministério da Propaganda, sob a liderança de Joseph Goebbels, intensificou sua intervenção para sustentar a coesão interna do país. No dia 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Esportes de Berlim, Goebbels expôs a necessidade de mobilizar todos os recursos materiais e humanos do Reich. O discurso,
cuidadosamente preparado e dirigido a uma audiência selecionada, introduziu também um elemento destinado a projetar confiança para o futuro imediato: a insinuação de que a Alemanha dispunha ou estava desenvolvendo tecnologias avançadas capazes de modificar o curso da guerra. O termo Wunderwaffen começou a aparecer de maneira recorrente na propaganda oficial como referência a sistemas de armamento de caráter supostamente revolucionário. A ideia não era completamente nova, mas desde a derrota em Stalingrado adquiriu uma função estrutural: manter a expectativa de que a superioridade tecnológica alemã ainda poderia proporcionar uma oportunidade estratégica. O uso do conceito respondia a várias necessidades. Por um lado, pretendia sustentar a moral da população civil, através da noção de que o Reich mantinha uma capacidade científica excepcional. Por outro, buscava reforçar a confiança entre as tropas, que já enfrentavam uma sucessão de retiradas. Finalmente, tinha como objetivo influenciar o cálculo estratégico dos aliados, que deveriam contemplar a possibilidade de que a Alemanha desenvolvesse sistemas de armas inéditos. O design desta narrativa baseava-se em princípios propagandísticos amplamente utilizados: repetir mensagens simples, evitar detalhes verificáveis que pudessem ser refutados e projetar uma imagem de fortaleza tecnológica mesmo em um contexto de retrocessos militares. Apresentadas de maneira deliberadamente ambígua, as Wunderwaffen ofereciam uma promessa sem comprometer-se com resultados concretos. A convicção pessoal de Adolf Hitler em relação à engenharia alemã contribuiu decisivamente para a expansão do conceito. Para o Führer, a história científica do país, dominante na Europa antes de 1914, servia como fundamento para acreditar que a superioridade técnica alemã era capaz de gerar soluções capazes de superar a avassaladora potência industrial dos aliados. A interpretação ideológica desse legado levou-o a considerar inevitável que a Alemanha pudesse desenvolver armamento de um nível tecnológico sem precedentes. Essa visão alimentou intervenções diretas no desenvolvimento de projetos, mesmo quando carecia de formação técnica adequada. As decisões de Hitler alteraram repetidamente o curso de programas avançados, gerando atrasos e desvios táticos. O caso do caça a jato Messerschmitt Mi-262 se transformou em um exemplo paradigmático. Apresentado como interceptador em 1943, Hitler ordenou convertê-lo em um bombardeiro rápido, uma modificação que implicou redesenhos estruturais e atrasos significativos. Quando entrou em serviço como caça, a Luftwaffe já havia perdido grande parte de sua capacidade de defesa aérea. O sistema industrial do Reich apresentava uma concentração notável de conhecimento técnico, com empresas como Krupp, Junkers, Heinkel, IG Farben ou Messerschmitt acumulando décadas de experiência. No entanto, operavam dentro de um quadro administrativo altamente fragmentado. Diferentes agências competiam simultaneamente por recursos limitados, o que gerava duplicação de projetos, falta de coordenação e dificuldades constantes para estabelecer prioridades estratégicas. A rivalidade entre o Ministério de Armamento, dirigido por Albert Speer, a Luftwaffe de Hermann Göring e as SS, que a partir de 1944 incorporaram projetos secretos sob o comando de Hans Kammler, agravou estas disfunções. Na ausência de uma estrutura unificada de planejamento, a proliferação de iniciativas tecnológicas avançadas se multiplicou mesmo quando a disponibilidade de matérias-primas e mão de obra especializada diminuía rapidamente. Desde 1943, o Reich dependia crescentemente do trabalho forçado e do emprego de prisioneiros na indústria de armamentos. As condições de produção eram extremamente exigentes e deterioravam ainda mais a eficiência geral. Em instalações subterrâneas como Mittelwerk, destinadas à produção do foguete Bu-2, a combinação de fadiga, escassez de alimentos e sobrecarga de trabalho reduzia a produtividade e provocava falhas sistemáticas nos componentes. Os relatórios alemães apontavam que a sabotagem era frequente e afetava a percentagens significativas de munição e peças mecanizadas. Este fenômeno contradizia a narrativa oficial sobre a suposta precisão alemã,
e afetava diretamente programas que exigiam tolerâncias técnicas muito estreitas. Os bombardeios aliados obrigaram a Alemanha a transferir numerosas fábricas para instalações subterrâneas, minas, túneis ferroviários e complexos escavados especificamente. Embora essa dispersão protegesse parcialmente a produção, gerava uma complexidade logística cada vez mais difícil de gerir. A necessidade de transportar componentes entre múltiplos centros desacelerava os processos e aumentava a vulnerabilidade a ataques aéreos. A escassez de materiais estratégicos como tungstênio, molibdênio e borracha sintética obrigava a modificações contínuas nos designs, o que acrescentava novos atrasos. As cadeias de abastecimento tornaram-se incapazes de sustentar o desenvolvimento simultâneo de programas tecnologicamente ambiciosos. Dentro deste ambiente, a liderança nazista optou por uma estratégia que buscava compensar a inferioridade industrial por meio de inovações de alto impacto. A proliferação de projetos avançados se concentrou em várias áreas prioritárias. No âmbito aeronáutico, as pesquisas foram direcionadas para caças a jato, interceptores de foguetes, plataformas de asa voadora com baixa assinatura de radar e bombardeiros capazes de operar a longa distância. Em matéria de mísseis, desenvolveram-se bombas guiadas por rádio, mísseis Arar e os foguetes VUM e V2, que representaram os primeiros sistemas balísticos utilizados em combate. A artilharia de longo alcance incluía tanto projetos convencionais ampliados quanto projetos experimentais de grande escala. Em paralelo, avançou-se na elaboração de agentes químicos e nervosos como tabum, sarin e soman. O programa nuclear, conhecido como Uran Project, sofreu fragmentação interna, falta de recursos e erros conceituais que limitaram seu avanço, somando-se às ações de sabotagem dos aliados. A lógica que sustentava esses projetos partia da premissa de que uma vantagem qualitativa podia contrabalançar a superioridade quantitativa aliada. Em teoria, um caça de maior velocidade, um míssil guiado ou uma plataforma experimental de longo alcance podiam produzir efeitos desproporcionais. No entanto, o desenvolvimento e a produção em série de armamento de nova geração exigiam um ambiente industrial estável e uma disponibilidade contínua de recursos, condições ausentes na Alemanha após 1943. Cada projeto absorvia materiais especializados, instalações complexas e pessoal técnico que já eram escassos. O resultado foi uma proliferação de protótipos, sem que a maioria alcançasse a fase de produção em massa. A aposta pelas Wunderwaffen tornou-se assim um elemento característico do Reich tardio, um esforço para obter soluções decisivas em um ambiente onde a desintegração logística, a pressão militar e a crise industrial limitavam qualquer possibilidade real de sucesso, enquanto o conflito avançava para uma fase na qual essas inovações, mesmo que tivessem sido completadas, dificilmente teriam alterado de maneira substancial o desenvolvimento geral da guerra. A obsessão do Reich, o nascimento das Wunderwaffen. A rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 1943, representou um ponto de inflexão estratégico, do qual o Terceiro Reich não se recuperaria. Durante 5 meses de combates urbanos, sustentados sob temperaturas que atingiram os 40 graus abaixo de zero, o cerco soviético anulou a capacidade operativa de forças inicialmente compostas por mais de 280 mil soldados. A combinação de desgaste, falta de suprimentos e a impossibilidade de receber reforços levou a um colapso total. Cerca de 146 mil homens morreram antes da capitulação. 91 mil foram feitos prisioneiros e apenas uma fração mínima retornaria à Alemanha nos anos posteriores. O impacto material foi igualmente profundo. As perdas acumuladas dos alemães e seus aliados na frente oriental desde meados de 1942 superaram 1 milhão de efetivos, um número que enfraqueceu permanentemente a capacidade ofensiva do Reich. A promoção de Friedrich Paulus a marechal de campo no dia 30 de janeiro, acompanhada da expectativa explícita de que não se rendesse, evidenciou a distância entre as ordens políticas e a situação real no terreno.
Com sua decisão de capitular, quebrou-se um precedente prussiano e confirmou-se que a Alemanha estava enfrentando um cenário que superava qualquer tradição militar anterior. O deterioro militar não se limitava ao leste. No norte da África, a derrota em El Alamein, em novembro de 1942, tinha iniciado uma retirada que culminaria com a rendição de cerca de 250 mil tropas do eixo em maio de 1943 na Tunísia. Paralelamente, os bombardeios aliados sobre cidades alemãs aumentavam em intensidade e frequência. A operação contra Hamburgo, em julho de 1943, gerou incêndios massivos que destruíram amplas zonas urbanas e paralisaram nós industriais. As ondas de bombardeiros aliados golpeavam de maneira repetida instalações críticas, incluída a produção de rolamentos de esfera em Schweinfurt, cuja vulnerabilidade ficou demonstrada nos ataques de agosto e outubro. A capacidade industrial alemã, apesar dos esforços de reorganização, permanecia atrás da produção combinada de seus adversários. Em 1943, os Estados Unidos produziram cerca de 96 mil aviões, em contraste com cerca de 8 mil aeronaves alemãs. A produção de tanques mostrava uma diferença ainda maior, com a União Soviética e os Estados Unidos fabricando mais do dobro de veículos blindados que o Reich. A guerra se transformava progressivamente em um conflito de recursos e produção, um terreno no qual a Alemanha não dispunha de vantagem alguma. Neste contexto, o Ministério da Propaganda, sob a liderança de Joseph Goebbels, intensificou sua intervenção para sustentar a coesão interna do país. No dia 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Esportes de Berlim, Goebbels expôs a necessidade de mobilizar todos os recursos materiais e humanos do Reich. O discurso, cuidadosamente preparado e dirigido a uma audiência selecionada, introduziu também um elemento destinado a projetar confiança para o futuro imediato: a insinuação de que a Alemanha dispunha ou estava desenvolvendo tecnologias avançadas capazes de modificar o curso da guerra. O termo Wunderwaffen começou a aparecer de maneira recorrente na propaganda oficial como referência a sistemas de armamento de caráter supostamente revolucionário. A ideia não era completamente nova, mas desde a derrota em Stalingrado adquiriu uma função estrutural: manter a expectativa de que a superioridade tecnológica alemã ainda poderia proporcionar uma oportunidade estratégica. O uso do conceito respondia a várias necessidades. Por um lado, pretendia sustentar a moral da população civil, através da noção de que o Reich mantinha uma capacidade científica excepcional. Por outro, buscava reforçar a confiança entre as tropas, que já enfrentavam uma sucessão de retiradas. Finalmente, tinha como objetivo influenciar o cálculo estratégico dos aliados, que deveriam contemplar a possibilidade de que a Alemanha desenvolvesse sistemas de armas inéditos. O design desta narrativa baseava-se em princípios propagandísticos amplamente utilizados: repetir mensagens simples, evitar detalhes verificáveis que pudessem ser refutados e projetar uma imagem de fortaleza tecnológica mesmo em um contexto de retrocessos militares. Apresentadas de maneira deliberadamente ambígua, as Wunderwaffen ofereciam uma promessa sem comprometer-se com resultados concretos. A convicção pessoal de Adolf Hitler em relação à engenharia alemã contribuiu decisivamente para a expansão do conceito. Para o Führer, a história científica do país, dominante na Europa antes de 1914, servia como fundamento para acreditar que a superioridade técnica alemã era capaz de gerar soluções capazes de superar a avassaladora potência industrial dos aliados. A interpretação ideológica desse legado levou-o a considerar inevitável que a Alemanha pudesse desenvolver armamento de um nível tecnológico sem precedentes. Essa visão alimentou intervenções diretas no desenvolvimento de projetos, mesmo quando carecia de formação técnica adequada. As decisões de Hitler alteraram repetidamente o curso de programas avançados, gerando atrasos e desvios táticos. O caso do caça a jato Messerschmitt Mi-262 se transformou em um exemplo paradigmático.
Apresentado como interceptador em 1943, Hitler ordenou convertê-lo em um bombardeiro rápido, uma modificação que implicou redesenhos estruturais e atrasos significativos. Quando entrou em serviço como caça, a Luftwaffe já havia perdido grande parte de sua capacidade de defesa aérea. O sistema industrial do Reich apresentava uma concentração notável de conhecimento técnico, com empresas como Krupp, Junkers, Heinkel, IG Farben ou Messerschmitt acumulando décadas de experiência. No entanto, operavam dentro de um quadro administrativo altamente fragmentado. Diferentes agências competiam simultaneamente por recursos limitados, o que gerava duplicação de projetos, falta de coordenação e dificuldades constantes para estabelecer prioridades estratégicas. A rivalidade entre o Ministério de Armamento, dirigido por Albert Speer, a Luftwaffe de Hermann Göring e as SS, que a partir de 1944 incorporaram projetos secretos sob o comando de Hans Kammler, agravou estas disfunções. Na ausência de uma estrutura unificada de planejamento, a proliferação de iniciativas tecnológicas avançadas se multiplicou mesmo quando a disponibilidade de matérias-primas e mão de obra especializada diminuía rapidamente. Desde 1943, o Reich dependia crescentemente do trabalho forçado e do emprego de prisioneiros na indústria de armamentos. As condições de produção eram extremamente exigentes e deterioravam ainda mais a eficiência geral. Em instalações subterrâneas como Mittelwerk, destinadas à produção do foguete Bu-2, a combinação de fadiga, escassez de alimentos e sobrecarga de trabalho reduzia a produtividade e provocava falhas sistemáticas nos componentes. Os relatórios alemães apontavam que a sabotagem era frequente e afetava a percentagens significativas de munição e peças mecanizadas. Este fenômeno contradizia a narrativa oficial sobre a suposta precisão alemã e afetava diretamente programas que exigiam tolerâncias técnicas muito estreitas. Os bombardeios aliados obrigaram a Alemanha a transferir numerosas fábricas para instalações subterrâneas, minas, túneis ferroviários e complexos escavados especificamente. Embora essa dispersão protegesse parcialmente a produção, gerava uma complexidade logística cada vez mais difícil de gerir. A necessidade de transportar componentes entre múltiplos centros desacelerava os processos e aumentava a vulnerabilidade a ataques aéreos. A escassez de materiais estratégicos como tungstênio, molibdênio e borracha sintética obrigava a modificações contínuas nos designs, o que acrescentava novos atrasos. As cadeias de abastecimento tornaram-se incapazes de sustentar o desenvolvimento simultâneo de programas tecnologicamente ambiciosos. Dentro deste ambiente, a liderança nazista optou por uma estratégia que buscava compensar a inferioridade industrial por meio de inovações de alto impacto. A proliferação de projetos avançados se concentrou em várias áreas prioritárias. No âmbito aeronáutico, as pesquisas foram direcionadas para caças a jato, interceptores de foguetes, plataformas de asa voadora com baixa assinatura de radar e bombardeiros capazes de operar a longa distância. Em matéria de mísseis, desenvolveram-se bombas guiadas por rádio, mísseis Arar e os foguetes VUM e V2, que representaram os primeiros sistemas balísticos utilizados em combate. A artilharia de longo alcance incluía tanto projetos convencionais ampliados quanto projetos experimentais de grande escala. Em paralelo, avançou-se na elaboração de agentes químicos e nervosos como Tabum, Sarin e Soman. O programa nuclear, conhecido como Uran Project, sofreu fragmentação interna, falta de recursos e erros conceituais que limitaram seu avanço, somando-se às ações de sabotagem dos aliados. A lógica que sustentava esses projetos partia da premissa de que uma vantagem qualitativa podia contrabalançar a superioridade quantitativa aliada. Em teoria, um caça de maior velocidade, um míssil guiado ou uma plataforma experimental de longo alcance podiam produzir efeitos desproporcionais. No entanto, o desenvolvimento e a produção em série de armamento de nova geração exigiam um ambiente industrial estável e uma disponibilidade contínua de recursos, condições ausentes na Alemanha após 1943.
Cada projeto absorvia materiais especializados, instalações complexas e pessoal técnico que já eram escassos. O resultado foi uma proliferação de protótipos, sem que a maioria alcançasse a fase de produção em massa. A aposta pelas Wunderwaffen tornou-se assim um elemento característico do Reich tardio, um esforço para obter soluções decisivas em um ambiente onde a desintegração logística, a pressão militar e a crise industrial limitavam qualquer possibilidade real de sucesso, enquanto o conflito avançava para uma fase na qual essas inovações, mesmo que tivessem sido completadas, dificilmente teriam alterado de maneira substancial o desenvolvimento geral da guerra. O céu em ruínas, o desafio extremo da aviação impossível. Até 1943, o uso de armamento aéreo e naval era regido por princípios balísticos que haviam permanecido praticamente inalterados desde o início do século XX. As bombas seguiam trajetórias marcadas pela gravidade, os projéteis de artilharia dependiam de cálculos prévios estabelecidos mediante tabelas de tiro, e os torpedos navegavam seguindo rumos retilíneos a velocidades conhecidas. Em consequência, o sucesso de qualquer ataque dependia da aproximação direta ao objetivo, o que expunha os aviões às defesas antiaéreas e obrigava os navios a suportar salvas com alta margem de dispersão. A Luftwaffe tinha observado durante anos as limitações inerentes a este método. A experiência acumulada desde a Guerra Civil Espanhola mostrava que um navio manobrando a 30 nós podia se afastar dezenas de metros durante a queda de uma bomba lançada de vários milhares de metros de altura, reduzindo drasticamente a probabilidade de impacto. Mesmo os bombardeiros de mergulho, capazes de obter maior precisão, deviam se aproximar tanto de seus alvos que ficavam expostos ao fogo concentrado de canhões navais e baterias antiaéreas. O desenvolvimento de um sistema que permitisse modificar a trajetória de um projétil durante a sua queda representou uma mudança estrutural na condução do combate. O ponto de partida deste avanço veio dos experimentos de Max Kramer no Instituto Alemão de Pesquisa Aérea. Kramer explorou a possibilidade de acoplar superfícies de controle operadas por rádio a bombas existentes, permitindo que o operador no avião mantivesse a correção manual do percurso. Sua proposta foi concretizada no Fritz Gies, uma modificação guiada da bomba perfurante PC-1400. Este projétil, com um comprimento aproximado de 3 metros e um peso total superior a 1.300 kg, mantinha sua capacidade penetrante original, suficiente para atravessar cobertas blindadas de espessura considerável. O sistema de guiagem, montado na seção posterior, incorporava um receptor de rádio e servomotores que atuavam sobre superfícies móveis. Para facilitar a observação do operador, foram adicionadas sinalizadores que geravam uma trilha visível a partir de vários quilômetros. O avião lançador, geralmente um Dornier Do 217, mantinha rumo e velocidade estáveis, enquanto um segundo tripulante utilizava um comando direcional para manter o projétil alinhado visualmente com o objetivo. Esta técnica, conhecida como MC-LOS, requeria simultaneamente observar o alvo e a trilha da bomba, mantendo ambos dentro do mesmo eixo visual. Os testes iniciais realizados em campos de ensaio demonstraram que o sistema podia alcançar uma precisão inédita em comparação com qualquer bomba não guiada. De altitudes superiores a 8.000 metros, os impactos registrados concentravam-se em uma área relativamente reduzida, tornando viável seu uso contra navios de guerra manobrando a velocidade. A estreia operacional do Fritz Dex ocorreu em setembro de 1943, quando a frota italiana navegava em direção a portos aliados para se render após a queda de Mussolini. Um bombardeiro alemão lançou 2 projéteis contra o couraçado Roma. O segundo impacto atingiu depósitos internos e gerou uma explosão que afundou o navio em poucos minutos. Nos dias seguintes, vários barcos aliados foram danificados ou afundados por ataques semelhantes. A reação aliada foi imediata. Implementaram contramedidas eletrônicas destinadas a interferir nos sinais de guiamento, e a defesa antiaérea foi reorganizada para impedir que os bombardeiros alemães mantivessem o rumo constante necessário para o controle do projétil.
para meados de 1944, o aumento da superioridade aérea aliada e o uso sistemático de bloqueadores de frequência limitaram progressivamente a efetividade do Fritz-X. Embora seu impacto no desenvolvimento posterior de armas guiadas tenha sido significativo. Enquanto o Fritz-X era concebido como uma arma antinável de precisão, outro projeto buscava resolver um desafio distinto: a necessidade de atacar formações compactas de bombardeiros aliados sem se aproximar do alcance de suas defesas. Os caças alemães que tentavam se aproximar das formações de B-17 e B-24 precisavam atravessar um volume de fogo defensivo gerado por dezenas de metralhadoras de grande calibre coordenadas para cobrir todos os ângulos. O desenvolvimento do míssil Ruhrstahl X-4 foi orientado especificamente para fornecer uma solução a este problema. Diferentemente do Fritz-X, o X-4 era um míssil RR que incorporava propulsão própria através de um motor foguete e utilizava um sistema de guiamento por cabo. Aproximadamente 2 metros de comprimento e cerca de 60 kg de peso, o míssil incorporava barbatanas estabilizadoras e superfícies móveis controladas por sinais enviados a partir do avião lançador através de cabos que se desenrolavam durante o voo. O emprego de cabos em vez de rádio tinha várias vantagens. Eliminava a possibilidade de interferência eletrônica inimiga e garantia uma conexão estável entre o piloto e o míssil. O motor foguete, baseado em combustíveis hipergólicos, impulsionava o X-4 a velocidades próximas a 900 km por hora, permitindo interceptar bombardeiros desde distâncias seguras. Sua ogiva, equipada com uma espoleta acústica de proximidade, detonava ao detectar mudanças na frequência sonora produzidas pelos motores do bombardeiro-alvo. No entanto, a operação do sistema apresentava dificuldades práticas. Exigia que o piloto mantivesse alinhamento visual com o míssil e o alvo enquanto manobrava seu próprio avião, uma tarefa complexa em combate real. Por esse motivo, considerou-se seu uso principalmente em plataformas de 2 lugares, onde um operador dedicado controlava a guiagem. Embora se fabricassem numerosos fuselagens do X-4, a destruição das instalações que produziam seus motores impediu a entrada do sistema em serviço regular. Ainda assim, o conceito influenciou diretamente mísseis antitanque guiados por cabo desenvolvidos ao finalizar a guerra. Outra iniciativa alemã buscou fundir um avião tripulado com uma carga explosiva de grande tamanho para criar uma arma capaz de destruir estruturas fortemente protegidas. O sistema Mistel consistia em um caça acoplado sobre um bombardeiro modificado, cuja seção frontal abrigava uma ogiva projetada para perfurar concreto e aço antes de detonar. O piloto decolava controlando a combinação unificada. Perto do alvo, ativava o piloto automático do avião inferior e se separava, permitindo que a aeronave carregada com explosivos continuasse sua trajetória em linha reta até o impacto. Diversas variantes do Mistel foram avaliadas para atacar pontes, plantas industriais e outros alvos estratégicos, especialmente durante os últimos meses da guerra. Embora tecnicamente viável, o projeto não alcançou uma implantação operacional ampla devido à situação militar deteriorada do Reich e à escassez de pilotos com experiência suficiente para executá-lo. Paralelamente a estas armas guiadas controladas por operadores humanos, a Alemanha desenvolveu também sistemas autônomos de longo alcance. O V-1, desenhado como um míssil de cruzeiro primitivo, utilizava um pulso-jato como planta motriz e um piloto automático baseado em giroscópios para manter rumo e altitude pré-estabelecidos. Embora sua precisão fosse limitada, permitia atacar alvos a dezenas de quilômetros com mínima participação ativa do operador. O V-2, por sua vez, representou o primeiro uso operacional de um míssil balístico de combustível líquido. Seu motor proporcionava um empuxo que o levava a altitudes superiores a 80 km antes de iniciar uma descida em trajetória balística em direção ao seu alvo. O sistema de guiamento, baseado em giroscópios e mecanismos que ajustavam o empuxo durante a fase de subida, reduzia desvios, mas não conseguia precisão comparável com sistemas posteriores.
Ambos os projetos demonstraram que era possível combinar propulsão autônoma e guiamento interno para atacar alvos situados a distâncias que superavam amplamente as capacidades de artilharia convencional. A reação aliada diante do aparecimento dessas armas foi imediata e meticulosa. Foram estabelecidas unidades dedicadas a avaliar cada tipo de projétil guiado, identificar sinais eletrônicos associados aos sistemas de controle e projetar métodos para neutralizá-los. A interferência dos sinais do Fritz-Cheese através de dispositivos específicos reduziu progressivamente sua eficácia. A captura de exemplares do X-4 e de outros protótipos permitiu aos serviços de inteligência reconstruir seus princípios de guiamento e prever sua possível evolução. Relatórios técnicos elaborados em 1944 e 1945 detalhavam diagramas, materiais utilizados e lógicas internas de controle, estabelecendo as bases para contramedidas mais avançadas que seriam desenvolvidas nas décadas posteriores. O impacto psicológico que estas armas geraram nas tripulações aliadas foi significativo. Os sistemas capazes de modificar sua trajetória em pleno voo representavam uma ameaça distinta de qualquer projétil convencional. Os relatos técnicos da época descrevem como os observadores a bordo de navios ou aviões podiam distinguir a esteira do projétil guiado, ajustando seu curso conforme se aproximava do alvo, obrigando a manobras evasivas que antes teriam sido desnecessárias. Embora seu desdobramento operacional tenha sido limitado por problemas de produção e pelo progressivo deterioro do aparato industrial alemão, os projetos demonstraram que era possível dirigir armas em direção a um alvo com um grau de precisão superior ao da artilharia ou aviação tradicional. No final da guerra, os laboratórios alemães tinham gerado uma variedade de sistemas guiados que abrangiam desde bombas antinávio até mísseis Arar e armas balísticas de longo alcance. Muitos deles não atingiram produção em massa, mas estabeleceram princípios tecnológicos que influenciariam diretamente desenvolvimentos posteriores. A pesquisa aliada posterior confirmou que a maioria desses projetos estava em fases de transição entre protótipo e produção limitada, sem capacidade real de alterar de maneira decisiva a situação militar. Mesmo assim, o avanço conceitual havia sido alcançado. A possibilidade de corrigir a trajetória de um projétil após seu lançamento se tornaria uma característica essencial dos armamentos modernos. No contexto do Reich tardio, essas armas guiadas surgiram como resposta direta ao desequilíbrio estratégico e marcaram uma virada na concepção tecnológica do combate, abrindo caminho para inovações que continuariam evoluindo nos meses seguintes enquanto a guerra avançava para sua fase final. Arma titânica, o disparo destinado a cruzar continentes. O uso da artilharia como instrumento estratégico de longo alcance tinha precedentes antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi no contexto do Reich tardio que essa ideia se transformou em um componente central da busca tecnológica alemã. Durante a Primeira Guerra Mundial, o chamado Canhão Paris havia demonstrado que era possível bombardear uma cidade situada a mais de 100 quilômetros por meio de um projétil disparado a velocidades suficientes para alcançar a estratosfera. Embora o impacto material dessa arma tenha sido limitado, seu efeito psicológico foi significativo. As lições derivadas daquela experiência influenciaram diretamente o pensamento militar do Terceiro Reich. Em um conflito global, onde a superioridade industrial aliada superava amplamente a alemã, a possibilidade de atacar grandes cidades sem expor aeronaves ou tropas representava uma alternativa atraente. Projéteis lançados de posições remotas poderiam, em teoria, compensar desequilíbrios numéricos mediante a criação de um risco constante para centros urbanos inimigos. Essa lógica impulsionou uma série de projetos destinados a aumentar o alcance da artilharia além dos limites convencionais. A instalação subterrânea de Mimoieques, construída no norte da França, tornou-se o exemplo mais representativo dessa ambição. Em 1943, Hitler autorizou a criação de um complexo escavado profundamente em colinas de rocha calcária em Pas-de-Calais, a uma distância que permitia alcançar Londres com artilharia de alcance extremo.
A escolha do local respondeu à estabilidade geológica necessária para suportar o recuo e as vibrações geradas por uma bateria de canhões de dimensões incomuns. O projeto, designado V3, baseava-se em um princípio técnico distinto da artilharia convencional. Em vez de utilizar uma única carga propulsora, os canhões incorporavam uma série de câmaras laterais situadas ao longo do tubo principal. Cada câmara detonava em sequência conforme o projétil avançava, mantendo pressão constante e aumentando a velocidade do disparo de maneira progressiva. Este sistema de carga múltipla, empregado pela primeira vez em uma arma de grande escala, tinha como objetivo lançar projéteis de aproximadamente 140 kg a distâncias superiores a 150 km. A construção do complexo exigiu a escavação de túneis, galerias e poços inclinados com uma intensidade que refletia a prioridade atribuída ao projeto. Milhares de trabalhadores alemães e prisioneiros de guerra soviéticos participaram no processo. O design contemplava 2 conjuntos de poços, cada um integrado por várias peças dispostas em ângulo para reduzir a exposição ao fogo inimigo e canalizar as forças estruturais para a rocha. Um sistema ferroviário interno, conectado à linha principal entre Calais e Boulogne-sur-Mer, transportava munições e materiais. A profundidade das galerias permitia armazenar projéteis e evitar detecção direta por observação aérea. Embora as autoridades aliadas desconhecessem inicialmente a função exata do local, os voos de reconhecimento identificaram atividade construtiva significativa. Fotografias que mostravam entradas camufladas e deslocamentos ferroviários anômalos geraram suspeitas. No final de 1943, os bombardeios aliados começaram de maneira sistemática. O desenvolvimento de bombas de grande penetração, como as Tallboy de mais de 5 toneladas utilizadas pela RAF, permitiu atacar o interior do complexo, apesar de sua profundidade. As detonações colapsaram túneis, cortaram linhas ferroviárias e destruíram seções críticas dos poços inclinados. A combinação de danos estruturais e atrasos na construção levou as autoridades alemãs a suspender o projeto em julho de 1944. Quando forças terrestres aliadas tomaram a instalação em setembro, encontraram a infraestrutura parcialmente destruída e sem possibilidade de operar. Somente após um exame exaustivo do local, se compreendeu que o sistema estava destinado a operar como uma arma de artilharia de alcance continental. O impacto potencial do V3 levou os responsáveis britânicos a considerar a instalação como uma ameaça estratégica que deveria ser neutralizada permanentemente. Enquanto o V3 era desenvolvido em território francês, outro projeto de enormes proporções já funcionava na frente oriental. O Schwerer Gustav, construído pela Krupp, representou o maior canhão ferroviário já operativo. Seu calibre, de 800 mm, permitia disparar projéteis de várias toneladas. A peça, montada sobre 2 vias paralelas, requeria infraestrutura específica para seu transporte e montagem. Cada deslocamento implicava a chegada de dezenas de vagões que transportavam componentes, guindastes, material auxiliar e pessoal técnico. A coordenação de milhares de trabalhadores e especialistas era necessária para montar a estrutura e preparar a posição de tiro. O design do Gustav havia sido concebido para destruir fortificações de concreto armado, depósitos subterrâneos e baterias costeiras, objetivos que a artilharia convencional ou a aviação dificilmente podiam neutralizar sem um incremento considerável de recursos. A arma foi empregada pela primeira vez durante o cerco de Sebastopol em 1942. Para colocar o canhão em posição, foi necessário estender uma linha ferroviária adicional de mais de 15 quilômetros, nivelar o terreno e construir trincheiras onde a peça ficasse protegida entre disparos. Uma vez pronta, o Gustav lançou várias dezenas de projéteis contra fortificações soviéticas. Embora alguns alvos tenham sido atingidos, a contribuição global da arma foi relativamente limitada devido ao longo intervalo entre disparos e à complexa logística associada a cada operação. Após o final do cerco, o canhão foi levado de volta à Alemanha para manutenção e substituição do tubo principal.
Seu possível desdobramento contra Leningrado foi cancelado quando as linhas alemãs começaram a recuar diante de contraofensivas soviéticas. O Gustav não voltou a participar em combate e foi destruído pelas próprias tropas alemãs para evitar sua captura. Sua arma gêmea, Dora, tampouco alcançou uso efetivo antes de ser encontrada por forças americanas em 1945. Os supercanhões ferroviários evidenciaram várias limitações estruturais. Seu tamanho os tornava dificilmente ocultáveis. Dependiam completamente de vias férreas, o que os tornava alvos vulneráveis para a aviação inimiga. Sua cadência de tiro era reduzida e sua manutenção requeria uma quantidade de materiais e pessoal desproporcional em comparação com o efeito militar real que podiam alcançar. No entanto, seu desenvolvimento refletia a crença do alto comando alemão de que armas extraordinárias podiam alterar dinâmicas estratégicas por meio do impacto psicológico e da capacidade de destruição pontual sobre alvos selecionados. Em paralelo a esses desenvolvimentos terrestres, surgiram propostas que aspiravam a estender o alcance da artilharia além dos limites atmosféricos. O projeto conhecido como Sonnengewehr foi o exemplo mais extremo dessa tendência. Baseado em ideias astronômicas e princípios conceituais associados a Hermann Oberth, o projeto contemplava a construção de uma estação orbital equipada com um espelho parabólico capaz de concentrar radiação solar em um ponto específico da superfície terrestre. A intenção era produzir calor suficiente para destruir estruturas ou incendiar áreas amplas. O desenho teórico incluía mecanismos para orientar o espelho com precisão, sistemas de geração elétrica baseados em radiação solar e módulos habitáveis com suporte vital autônomo. A estação teria sido montada no espaço utilizando lançamentos sucessivos de foguetes derivados do V2, cada um transportando seções pré-fabricadas. A análise técnica do conceito revelou rapidamente suas limitações. A massa total da estrutura excedia qualquer capacidade de lançamento conhecida. O alinhamento preciso necessário para concentrar a energia solar era inviável com os sistemas mecânicos disponíveis na época. A própria construção do espelho colocava problemas insuperáveis, já que uma superfície dessas dimensões requeria tolerâncias impossíveis de alcançar com os materiais existentes. A dispersão térmica, a degradação por radiação e a dificuldade de manter um controle orbital estável tornavam o projeto uma construção puramente conceitual. Os documentos capturados em 1945 e analisados por engenheiros aliados confirmaram que o desenvolvimento completo do Sonnengewehr teria exigido décadas de avanços tecnológicos. O conjunto de superarmas desenvolvido pelo Reich nesta categoria refletiu uma tendência recorrente da etapa final do conflito: priorizar soluções extraordinárias em vez de incrementos graduais em armamento convencional. O V3 nunca alcançou a operacionalidade. Os supercanhões ferroviários só puderam ser empregados em circunstâncias excepcionais e com resultados limitados. O Sonnengewehr permaneceu no âmbito teórico. Ainda assim, os aliados dedicaram recursos consideráveis para neutralizar ou estudar esses projetos. Os intensos bombardeios sobre Mimoyekis e a captura de componentes do Schwerer Gustav mostraram a atenção que os comandos aliados davam a qualquer arma capaz de operar além do alcance tradicional. Apesar de sua escassa influência no resultado geral da guerra, esses desenvolvimentos introduziram conceitos que encontraram continuidade nas décadas posteriores. A propulsão por etapas múltiplas aplicada ao V3, a análise estrutural de armas de grande calibre e os primeiros estudos sobre instalações orbitais foram antecedentes que influenciaram programas de pesquisa do pós-guerra. Diversos cientistas alemães, transferidos para os Estados Unidos e a União Soviética, contribuíram posteriormente para avanços em mísseis balísticos, foguetes e sistemas espaciais. Nesse contexto, a obsessão do Reich por estender o alcance de suas armas além de qualquer limite previamente estabelecido refletiu tanto o desespero estratégico de seus últimos anos, quanto o início de ideias tecnológicas que continuariam evoluindo nos meses seguintes do conflito. Ciência proibida. O limiar mortal do laboratório do Reich. Em 1936,
Durante investigações rotineiras sobre inseticidas nos laboratórios de I.G. Farben, o químico Gerhard Schrader sintetizou um composto que modificou para sempre a compreensão alemã da guerra química. A substância, obtida enquanto se tentava melhorar a efetividade de pesticidas organofosforados, provocou imediatamente sintomas severos no próprio Schrader e em seu assistente: contração extrema das pupilas, dificuldades respiratórias e perda momentânea do controle muscular. A reação indicava que não se tratava de um simples inseticida, mas de um agente capaz de afetar de maneira direta o sistema nervoso. A classificação militar chegou imediatamente. O composto recebeu o nome de Tabun e se tornou o primeiro agente de uma família de substâncias que, por sua letalidade, marcaram uma ruptura técnica em relação aos gases utilizados durante a Primeira Guerra Mundial. O funcionamento desses agentes nervosos baseava-se em um mecanismo fisiológico preciso. Os compostos inibiam a ação da acetilcolinesterase, uma enzima encarregada de desativar a acetilcolina nas junções nervosas. Ao ser anulada essa função, a acetilcolina acumulava-se, produzindo a transmissão contínua de impulsos que impossibilitavam o relaxamento muscular. As glândulas começavam a secretar fluidos de maneira incontrolável, os músculos respiratórios ficavam paralisados progressivamente e a atividade cerebral alterava-se até provocar convulsões. A sequência de sintomas, miose aguda, broncoconstrição, salivação excessiva, vômitos, tremores e paralisia, podia evoluir até o colapso cardiopulmonar em poucos minutos se a dose fosse elevada. A potência relativa desses compostos superava amplamente a dos agentes utilizados 2 décadas antes e tornava as armas químicas um instrumento que podia causar imobilização imediata em um amplo raio de dispersão. A descoberta estimulou um programa secreto. Em 1937, o Ministério da Guerra proibiu a publicação da patente de Schrader e ordenou o início da produção industrial de Tabun. Nos anos seguintes, a I.G. Farben construiu instalações dedicadas à fabricação de agentes nervosos em escala massiva, a mais importante delas situada em Dyhernfurt, na atual Polônia. O complexo industrial utilizava mão de obra forçada proveniente de um campo próximo e estava projetado para manter uma produção contínua de milhares de toneladas anuais. O processo exigia manipulação de substâncias extremamente reativas e apresentava riscos permanentes para os trabalhadores. Para 1942, a Alemanha já havia acumulado uma quantidade considerável de Tabun e havia modificado projéteis de artilharia, bombas aéreas e foguetes para seu uso. A pesquisa científica não parou com o Tabun. Em 1938, Schrader sintetizou um composto ainda mais tóxico, ao qual chamou de sarin. Os estudos mostraram que sua potência era várias vezes superior e que requeria doses significativamente menores para provocar morte rápida. A produção industrial começou em 1943, após resolver dificuldades relacionadas com a estabilidade dos precursores químicos. Uma segunda fábrica, em Falkenhagen, complementou o esforço de Dyhernfurt. A Alemanha produziu entre centenas de quilogramas e várias toneladas de sarin, segundo as estimativas posteriores. Embora o arsenal fosse menor do que o de Tabun, a letalidade do composto o tornava um elemento central do planejamento químico alemão durante os anos finais da guerra. Um terceiro agente, o Soman, foi sintetizado em 1944 sob a direção do químico Richard Kuhn no Instituto Kaiser Wilhelm. Sua toxicidade superava a dos compostos anteriores e apresentava características que dificultavam os esforços de descontaminação. Ao contrário do sarin, sua baixa pressão de vapor o mantinha ativo durante períodos prolongados. Sua produção industrial mal alcançou algumas dezenas de quilogramas antes do colapso alemão, mas sua existência confirmava que a pesquisa científica havia evoluído para compostos cada vez mais sofisticados. Apesar de dispor de um arsenal significativo, o Reich não utilizou agentes nervosos na frente europeia. Diversos fatores influenciaram essa decisão. Por um lado, os riscos meteorológicos tornavam incerta a dispersão.
Uma mudança na direção do vento poderia reverter o efeito contra forças próprias. Por outro, a inteligência alemã assumia erroneamente que os aliados conheciam os agentes nervosos e estavam preparados para produzi-los em grande escala. O temor a represálias massivas atuava como barreira decisiva. A ampla superioridade aérea aliada significava que qualquer ataque químico alemão seria respondido por bombardeios equivalentes ou superiores sobre centros urbanos do Reich. O uso desses compostos, longe de estabilizar a situação militar alemã, poderia precipitar um cenário ainda mais desfavorável. Por isso, embora as armas estivessem prontas para seu uso, permaneceram em depósitos até o final do conflito. De maneira simultânea ao desenvolvimento químico, existiam pesquisas de caráter biológico. As autoridades alemãs avaliaram a possibilidade de empregar bactérias como o antraz ou a peste para contaminar reservas de água ou afetar seletivamente tropas inimigas. Desenvolveram-se estudos sobre cultivos bacterianos e métodos de dispersão em instalações isoladas. A obtenção de amostras biológicas e a experimentação com micro-organismos foram realizadas sob a supervisão de médicos vinculados às SS, que documentaram os resultados com detalhe. No entanto, os avanços foram limitados. As dificuldades para garantir estabilidade, controlar a propagação e evitar efeitos indiscriminados estagnaram os esforços. O potencial de que um agente biológico escapasse ao controle e afetasse tanto forças próprias como civis do Reich contradizia os objetivos táticos imediatos. Além disso, as condições flutuantes da frente europeia dificultavam manter zonas de quarentena ou gerir surtos induzidos. Como resultado, as armas biológicas ficaram em etapas preliminares sem alcançar o nível de desenvolvimento operacional dos agentes nervosos. A pesquisa nuclear alemã representou a aposta mais ambiciosa dentro das ciências extremas do Reich. O programa, conhecido como Uran Project, começou formalmente no final de 1939, pouco depois de Otto Hahn e Fritz Strassmann identificarem produtos de fissão ao bombardear urânio com nêutrons. A interpretação desses resultados, realizada por Lise Meitner e Otto Frisch, estabeleceu as bases teóricas para o desenvolvimento de uma reação em cadeia autossustentada. A comunidade científica alemã dispunha nesse momento de conhecimentos avançados em física teórica, química nuclear e radioquímica, o que deu ao país uma vantagem inicial significativa. Werner Heisenberg, um dos físicos mais destacados do período, foi designado para dirigir as pesquisas. Apresentou em dezembro de 1939 uma análise que descrevia o funcionamento básico de um reator nuclear capaz de produzir energia e materiais físseis aplicáveis à produção de armamento. O projeto alemão adotou inicialmente água pesada como moderador de nêutrons. Esta abordagem se deveu em parte a cálculos que descartavam o uso de grafite, embora posteriormente se demonstraria que estes cálculos continham erros que levaram a uma decisão técnica incorreta. Para sustentar o projeto, a Alemanha dependia da planta de água pesada situada em Vemork, Noruega, sob controle alemão desde 1940. A importância estratégica de Vemork foi rapidamente reconhecida pelos aliados. Entre 1942 e 1944, uma série de operações combinadas de comandos e bombardeios interromperam repetidamente a produção de água pesada. A destruição das instalações, somada ao afundamento de uma balsa que transportava a última carga disponível, reduziu drasticamente o fornecimento necessário para os experimentos alemães. A falta deste recurso, juntamente com a dispersão do esforço científico em diferentes instituições e a competição interna por recursos, impediu que o Uran Project atingisse metas operacionais. Embora tenham sido construídos protótipos de reatores e realizados experimentos em várias cidades alemãs, nenhum conseguiu uma reação autossustentada. Os cientistas transferiram seus equipamentos para Haigerloch em 1944 para continuar o trabalho em um ambiente mais seguro, mas a falta de materiais críticos limitou os avanços. As autoridades aliadas consideraram durante grande parte da guerra
que o desenvolvimento nuclear alemão representava uma ameaça potencial. O projeto Alsos, parte integrante do Programa Americano de Pesquisa Atômica, dedicou-se a avaliar o progresso alemão e capturar documentação, materiais e pessoal científico. À medida que as tropas aliadas avançaram na Europa, foram apreendidos componentes de reatores, reservas de urânio e arquivos técnicos. Após a rendição alemã, os principais cientistas envolvidos foram detidos e levados para o Reino Unido para interrogatórios detalhados. Os registros obtidos demonstraram que a Alemanha estava longe de alcançar uma arma nuclear, embora tivesse acumulado conhecimentos que poderiam ter impulsionado desenvolvimentos posteriores se a guerra tivesse se prolongado. A análise dos arsenais químicos, biológicos e nucleares alemães mostrou que, embora nenhum tenha sido utilizado contra os aliados, todos geraram preocupação significativa. O potencial destrutivo dos agentes nervosos, a possibilidade de surtos bacteriológicos incontrolados e o risco de uma capacidade nuclear emergente exigiram a criação de unidades de inteligência e grupos técnicos especializados destinados a identificar, neutralizar e estudar cada avanço alemão. A combinação de pesquisa científica de ponta e um regime disposto a empregar métodos extremos configurou cenários de planejamento que consideravam consequências de enorme escala. No entanto, as limitações materiais, os erros técnicos e a pressão militar aliada impediram que estas armas atingissem uma fase de implantação operacional ampla. À medida que o Reich se aproximava do seu colapso, os projetos científicos ficaram dispersos em distintos níveis de desenvolvimento, antecipando tecnologias que continuariam a evoluir nos meses seguintes ao final do conflito. Crepúsculo de aço. A queda entre relíquias e protótipos extremos. Nos primeiros meses de 1944, a Luftwaffe enfrentava uma degradação estrutural que já não podia ser revertida por meio de reorganização tática nem incrementos limitados de produção. As ofensivas aéreas aliadas haviam alcançado uma escala que superava qualquer precedente. Formações compostas por centenas de bombardeiros, escoltados por um número ainda maior de caças, cruzavam o espaço aéreo alemão diariamente. A defesa aérea do Reich se reduzia a intervenções breves e cada vez menos eficazes, realizadas por caças convencionais que sofriam tanto pela escassez de combustível quanto pela redução de pilotos experientes. As aeronaves disponíveis, na sua maioria versões tardias do Bf-109 e o FW-190, mal podiam aproximar-se dos bombardeiros antes de esgotar o combustível necessário para retornar às suas bases. Sob essas condições, a pressão por introduzir armas capazes de alterar localmente a situação operacional aumentou de maneira drástica. A resposta chegou na forma de duas aeronaves que representavam uma ruptura com toda a aviação anterior. O caça-foguete Messerschmitt Mi-163 Comet e o caça a jato Messerschmitt Mi-262. Ambos constituíam avanços tecnológicos extraordinários, mas foram introduzidos num contexto onde a infraestrutura alemã já não podia sustentar a exploração sistemática de inovações radicais. O Mi-163 foi o primeiro caça propulsionado inteiramente por foguete que alcançou operacionalidade em combate. Seu design priorizava a subida vertical e a velocidade extrema, proporcionando ao avião uma aceleração capaz de levá-lo a altitudes operacionais em menos de 2 minutos. Durante testes, o Comet alcançou velocidades superiores a 900 km por hora e taxas de subida que superavam 3.500 metros por minuto, números impossíveis para os caças a pistão disponíveis em 1944. O motor Walter, que fornecia sua potência, utilizava 2 propelentes hipergólicos altamente reativos. O peróxido de hidrogênio concentrado, conhecido como T-Stoff, atuava como oxidante, enquanto a mistura de hidrazina e metanol, denominada C-Stoff, funcionava como combustível. O contato acidental entre ambos produzia reações térmicas violentas capazes de destruir a aeronave em segundos. A manipulação requeria equipamentos especializados e trajes de proteção diante da possibilidade de vazamentos ou derramamentos. A complexidade deste sistema
tornou o Comet uma arma tão perigosa para seu operador quanto para o inimigo que pretendia interceptar. A estrutura do avião apresentava outras limitações. Para reduzir peso, o Mi-163 carecia de trem de pouso convencional. Decolava sobre um carro de rodas que se desprendia após a aceleração inicial. Qualquer falha nesse desprendimento provocava danos na fuselagem ou explosões derivadas do impacto com os tanques de propelente. O pouso era realizado sobre um patim retrátil, o que requeria superfícies perfeitamente niveladas. Em condições reais, essas manobras resultavam difíceis e aumentavam o risco de acidentes. A autonomia do motor oscilava entre 5 e 6 minutos, após os quais o avião se tornava um planador sem capacidade para novas aproximações. A velocidade era sua principal vantagem e sua maior desvantagem. Os pilotos dispunham apenas de segundos para se alinhar com um bombardeiro inimigo, apontar e disparar antes de superar o objetivo. Os canhões Mk-108, embora potentes, tinham baixa cadência e projéteis relativamente lentos, o que complicava os disparos frontais a velocidades tão elevadas. A unidade atribuída ao Mi-163, o Jagdgeschwader 400, iniciou operações no verão de 1944. Suas primeiras saídas demonstraram que o desempenho extremo do Comet não se traduzia automaticamente em eficácia tática. Os intervalos breves de ataque, a dificuldade de calcular trajetórias de disparo a velocidades próximas às transônicas e os riscos inerentes à operação do motor fizeram com que os resultados fossem limitados. Os números operacionais recolhidos após a guerra indicam que o Comet abateu entre 9 e 16 aviões aliados, enquanto as perdas próprias, entre acidentes e fogo inimigo, superaram as 20. Das várias centenas de aparelhos construídos, apenas uma minoria participou de missões de combate. Embora representasse uma inovação extraordinária do ponto de vista técnico, o Comet não alcançou impacto estratégico e acabou simbolizando os limites práticos da engenharia extrema aplicada em condições de colapso militar e industrial. O Messerschmitt Mi-262 apresentava um enfoque mais equilibrado entre inovação e operacionalidade. Seus motores turbo-reatores, Junkers Jumo 004, permitiam velocidades que superavam com folga as dos caças aliados, situando-se em torno de 870 km por hora. Este desempenho permitia aproximações rápidas contra formações de bombardeiros que não podiam evadir nem manter velocidade para impedir o ataque. O avião dispunha de 4 canhões Mk-108 montados na seção dianteira e, em algumas variantes, de foguetes Arar R-4M, que ofereciam a possibilidade de atacar de distâncias maiores e dispersar impactos em formações compactas. Do ponto de vista técnico, o Mi-262 representava o primeiro caça a jato plenamente funcional utilizado em combate. No entanto, sua operação foi condicionada pela fragilidade dos motores, cuja vida útil era de apenas algumas dezenas de horas de voo devido à escassez de metais resistentes ao calor. Os motores requeriam aceleração progressiva. Qualquer aumento brusco de potência podia provocar compressões internas que resultavam em falhas catastróficas. As decisões de produção e implantação foram influenciadas por intervenções políticas que desviaram temporariamente o propósito original do avião. Hitler insistiu que o Mi-262 se tornasse um bombardeiro rápido, o que atrasou sua introdução como caça-interceptador. Quando finalmente foi autorizado seu uso em combate Arar, a disponibilidade industrial já estava severamente deteriorada. As fábricas que produziam motores e componentes foram bombardeadas de maneira reiterada. Para evitar a destruição total, a produção foi dispersa para instalações subterrâneas, oficinas improvisadas e seções ocultas de fábricas existentes. As montagens finais eram realizadas em zonas remotas, com componentes transportados em caminhões, vagões e bicicletas, o que adicionava uma carga logística significativa e limitava o ritmo de produção. Em fevereiro de 1945, Adolf Galland recebeu autorização para organizar uma unidade especializada equipada exclusivamente com Mi-262.
o Jagdverband 44 reuniu alguns dos pilotos mais experientes da Luftwaffe. A presença de veteranos com centenas de derrubadas proporcionou à unidade um nível de perícia considerável. No entanto, mesmo sob essas condições, as operações do JV-44 enfrentaram restrições inevitáveis. As pistas alemãs estavam deterioradas ou sob observação aliada constante. A fase de decolagem constituía o momento de maior vulnerabilidade para os Mi-262. Para mitigar esse risco, Galland organizou uma seção de proteção composta por FW-190 com distintivos de alta visibilidade, encarregados de manter afastados os caças aliados enquanto os aviões a jato aceleravam. Apesar dessas medidas, os motores demoravam tempo demais para atingir potência suficiente, o que expunha os pilotos em cada saída. Durante março e abril de 1945, o Mi-262 alcançou impactos táticos localizados. Em uma das saídas mais significativas, um grupo de 37 aviões atacou uma formação de bombardeiros americanos, abatendo 12 aparelhos. No entanto, embora a proporção entre perdas próprias e inimigas fosse favorável, a escala da operação era insuficiente para modificar o curso geral do conflito. As perdas aliadas podiam ser substituídas em dias, enquanto a produção alemã já não podia repor nem aviões nem pilotos com a celeridade requerida. O JV-44 manteve operações durante algumas semanas adicionais, mas em um contexto de retirada contínua. Galland foi abatido no final de abril e a unidade se dispersou frente ao avanço americano. Muitos dos Mi-262, que não haviam sido destruídos em combate, foram incendiados por suas próprias tripulações para evitar sua captura. A destruição deliberada da infraestrutura tecnológica foi uma diretriz constante durante as últimas semanas do Reich. À medida que as forças aliadas avançavam sobre o território alemão, intensificaram-se os esforços para impedir que aviões, mísseis e documentação técnica caíssem intactos em mãos inimigas. Fábricas subterrâneas, túneis de montagem e depósitos de componentes foram demolidos mediante cargas explosivas. Parte da documentação foi queimada, embora um número significativo de planos, relatórios e protótipos tenha conseguido sobreviver. Algumas equipes científicas decidiram ocultar informações em minas abandonadas ou enterrá-las em contêineres metálicos antes de se renderem às forças aliadas. Essas ações coincidiram com o interesse crescente dos Estados Unidos e da União Soviética por obter tecnologia e pessoal especializado. O processo de captura e transferência de cientistas alemães tornou-se um dos episódios mais significativos do final do conflito. Os Estados Unidos iniciaram operações sistemáticas destinadas a localizar, identificar e transferir engenheiros e técnicos ligados a foguetes, aeronáutica, química avançada e eletrônica. Diante do colapso do Reich, numerosos cientistas consideraram que sua colaboração com os aliados representava a melhor oportunidade para evitar represálias e assegurar continuidade profissional. Wernher von Braun e parte da equipe responsável pelo desenvolvimento do V-2 deslocaram-se para as zonas controladas pelos Estados Unidos nos primeiros dias de maio de 1945. Haviam ocultado documentação em uma mina de sal e levaram consigo informações técnicas essenciais. A estrutura formal deste processo foi estabelecida sob a Operação Paperclip, cujo objetivo era incorporar especialistas alemães aos programas científicos americanos. Entre 1945 e os anos seguintes, centenas de cientistas foram transferidos primeiro para centros de avaliação e posteriormente para instalações definidas como Fort Bliss, White Sands e Redstone Arsenal. Sua experiência em foguetes de combustível líquido, controle balístico e projeto de motores avançados foi considerada essencial para desenvolver mísseis e, posteriormente, veículos espaciais. As autoridades americanas omitiram informações relacionadas com a participação de alguns destes cientistas em programas que haviam utilizado mão de obra escrava, priorizando a obtenção de vantagens estratégicas durante o pós-guerra. A União Soviética implementou estratégias semelhantes por meio de operações destinadas a transferir maquinaria,
protótipos, materiais nucleares e cientistas para o território soviético. Em alguns casos, instalações inteiras foram desmontadas peça por peça e reconstruídas na URSS. A captura de urânio, água pesada e documentação técnica do programa nuclear alemão proporcionou aos soviéticos acesso a informações que complementavam seus próprios projetos. Embora o tratamento dado aos especialistas alemães diferisse do recebido por aqueles que trabalharam para os Estados Unidos, as informações obtidas influenciaram diretamente a corrida nuclear e de mísseis empreendida durante a década seguinte. O legado dos protótipos alemães transcendeu o resultado imediato da guerra. O Me-262 forneceu informações fundamentais para o desenvolvimento de aviões a jato do pós-guerra. As pesquisas vinculadas a motores de foguete alimentaram o progresso em mísseis balísticos, que se tornariam a base dos arsenais estratégicos durante a Guerra Fria. Os conhecimentos adquiridos pela equipe de Von Braun desembocaram em programas espaciais que culminaram com a colocação de satélites e o envio de missões tripuladas além da órbita terrestre. Neste sentido, a captura de tecnologia alemã representou uma transferência de conhecimento sem precedentes. As consequências se manifestaram não só no desenvolvimento de armamento, mas também em avanços científicos e de engenharia que configuraram a segunda metade do século XX. À medida que o Reich se desintegrava, seus protótipos operacionais deixaram de ser ferramentas de combate para se tornarem objetos de estudo. Os caçadores que tinham perseguido bombardeiros aliados nos céus europeus se transformaram em peças analisadas por engenheiros americanos e soviéticos. Com cada documentação capturada, cada motor recuperado e cada cientista transferido, configurava-se um novo cenário em que a tecnologia alemã deixava de ser ameaça imediata para se tornar elemento fundamental de projetos que continuariam se expandindo nos meses posteriores ao final da guerra.